Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje você pode usar e abusar, porque vamos falar aqui com todo direito e propriedade. Vamos que vamos. Aqui é Guilherme Gomes da AC Software e hoje a gente só vai tocar em highlight. Aqui é Diogo Junqueira, VP da AC Software. Para nós é um prazer receber ele, que é, se não o maior, um dos maiores nomes em direito digital e proteção de dados do Brasil. Vou deixar ele mesmo se apresentar. Prazer estar contigo aqui, com vocês todos, aliás, e aqueles que estão participando aqui digital virtualmente. Eu sou Renato Opsi-Blum, sou advogado, sou economista, quase fui engenheiro. Aliás, lá que veio aí, talvez tenha vindo aí a minha paixão por assuntos tech versus assuntos legais, mas eu acho que é mais uma orientação divina do que opção técnica. Mas começamos na engenharia, lá gostava muito de programar, a gente programava em Basic, Pascal, Fortran, ASCII2, enfim, era bem interessante. Eu aprendi lógica de programação em Pascal. Olha aí, e é uma linguagem gostosa, né? É uma linguagem gostosa. Mas aí acabei indo para economia e direito e hoje sou advogado, economista e leciono em várias universidades, tenho alguns cursos de pós-graduação cardápio, e hoje sou chair de um escritório que tem mais ou menos 250 pessoas trabalhando com direito digital em todas as áreas. Então, desde a parte da resposta a incidentes, a parte das startups, da inovação, da inteligência artificial, dos contratos envolvendo tecnologia, da parte criminal como um todo, das contas falsas, da elaboração legislativa, enfim, tudo que envolve o direito digital, a tecnologia, telecomunicações também um pouquinho, enfim, proteção de dados, que a gente chama hoje de desproteção de dados. A gestão de tudo isso está cada vez mais rápido, né, que não para. É basicamente isso, eu agradeço a Deus por estar aqui com vocês todos. Sensacional. Deu para ver aí com a apresentação do Dr. Renato que realmente não menti quando falei que é a maior autoridade em direito digital do Brasil. Doutor, só para os nossos ouvintes aqui se integrar e entender, às vezes aquele que está chegando agora ainda não ouviu falar de direito digital, às vezes liga simplesmente direito digital a LGPD e não é só LGPD, né? LGPD deu um highlight ali, mas é muito mais do que isso. Então eu queria que você falasse um pouco o que é o direito digital, né? Que é essa parte que vocês são extremamente especialistas, e como é que foi começar já pioneirismo, né, nessa área com o escritório e com os cursos, etc. Então, Diogo, o digital, na verdade, está errado o termo, né? Não é direito digital. O termo correto seria direito eletrônico. Mas se eu falar eletrônico, ninguém vai contratar, né? Ninguém vai digital. Que envolve, né? E a inovação ela se repete, que começa, na verdade, no direito de informática, lá atrás, sempre na programação, né? Software e hardware. E hoje a gente fala de inteligência artificial, na verdade a gente volta, né, para a programação, lá para os primórdios. Então, tudo se repete. O direito digital hoje volta a falar de inteligência, volta a falar também, por que não, de informática. Mas o geral, né, eu diria num escopo mais amplo, o que nós fazemos aqui? Então, é tudo que envolve tecnologia e reflexos jurídicos. Claro que hoje isso nos obriga a termos profissionais que não são necessariamente da área jurídica para que nós tenhamos aí um assessoramento, uma compreensão adequada. Então, por exemplo, aqui no escritório nós temos engenheiros que trabalham aqui para assessorar, peritos, né, que também nos assessoram, e outros especialistas também, né, dentro da parte da empresa em si, tem diretor executivo, tem diretor de RH, etc., mas é como uma empresa normal. No core, né, do direito digital, é basicamente tudo que envolve tecnologia e o direito. Hoje, o que chama mais atenção é proteção de dados em função da lei, do tratamento, etc., da regulação. Sempre que a gente tem uma lei, isso acaba chamando mais atenção e atrai até investimentos. A inteligência artificial com projeto de lei, fake news, que envolve hoje também todo um tratamento jurídico em função aí de alguns projetos, em especial um deles, que vai trazer novas responsabilidades e obrigações para uma série de pessoas, notadamente aí as aplicações. E temos aquilo que incentivou, que começou o escritório, aquilo que envolve, então saindo lá do hardware e do software, indo para o mundo conectado, então internet, desde a época dos EDIs, dos Electronic Data Interchanges, os ICQs, né, inclusive, que eu lembro bastante, 95, muito ICQ.
Eu lembro meu número de CQ, 2769087. Quem quiser se conectar com o Diogo no ICQ. Tá aí. Esse é antigo, isso aqui. Eu sou um jovem, eu acho que nem sabe o que é, né? Eu sou do MSN pra frente, entendeu? Isso aqui pra mim é muito... E aí, Diogo, aí veio, né? Quando começou a internet, as relações jurídicas se intensificaram. Então, primeiro, os conflitos da marca, daqueles que tinham marca versus os nomes de domínio. O sujeito registrado domínio achava que tinha direito de usar. Na prática, direito de marca. A lei da propriedade industrial dá o direito a quem registra a marca. Nessa época, doutor, tinha os escritórios de registro de domínio. Eu conheci um. Os caras ficavam o dia inteiro lá, cachorro.com.br, gato.com.br. Vão tentar pegar Coca-Cola agora. Os caras tentam pegar, assim, tudo quanto é domínio, eles ficavam tentando registrar loucamente como negócio. Estavam realmente nesse esquemão aí. Manual. Manual, na unha. Não era... Era realmente alguém ali pesquisando e pensando aonde poderia ganhar dinheiro no futuro, vendendo domínio. Aí depois, na sequência, quando a coisa começa a ganhar corpo, então as pessoas, né, a sociedade começa a ficar realmente conectada, usar o e-commerce, e aí nós temos aí já a chegada da Booknet, depois vem a Amazon, os buscadores, né, eu lembro do Alta Vista, né, do Radar Wall, KD, enfim. A sociedade começa a ver que aquilo era bom e que trazia e traz, né, informações importantes. Então começa a depender dos sistemas. Quanto mais gente, né, usando sistemas e aquilo rendendo, né, tendo retorno financeiro, aquilo provoca mais investimentos. O e-commerce começa a crescer, vem depois o iPhone, as redes sociais, o brasileiro que é super mega interativo acaba se destacando e gera um campo muito grande de trabalho nessa questão. E de 2012, mais ou menos, para frente, do ponto de vista jurídico, é que começam a surgir os profissionais especializados nesse assunto, alguns escritórios, etc. E a partir de 2015, assim, você tem uma atração, um impulso mais robusto nessa vertente. O crescimento do escritório, de forma quase que exponencial, aconteceu no início da entrada em vigor da GDPR europeia, a norma de proteção de dados europeia, e depois com a nossa LGPD, agora o marco de inteligência artificial. Então, é a legislação impulsionando na prática esse tipo de investimento e de necessidade, né, de você ter hoje um assessoramento jurídico especializado para isso. Então, desde uma fusão ou uma aquisição que envolve hoje aspectos tecnológicos, eu lembro de um contrato, um dos contratos mais bem feitos que eu vi na minha vida, um contrato complexo, uma espécie, quase que uma aquisição de uma empresa, mas essa empresa que foi adquirida, na verdade, tinha um grande banco de dados. O contrato estava muito bom. Só faltou prever no contrato, isso que depois acabou chegando para nós, a compatibilidade do sistema que foi adquirido. Então, foi tudo perfeito, o sistema foi entregue, o banco de dados também, etc., só que ele não rodava no sistema da adquirição. O gado tá aqui, meu querido, você dá seu jeito agora. Não faltou isso. Esse problema não é meu. Não faltou isso. E hoje, como quase tudo envolve digital, então você tem desde a parte criminal, buscas e apreensões, por exemplo, né? Hoje eu gravei 3 vídeos, né? Vou trazer 2 aqui para a gente trazer. Um vídeo de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça que saiu agora, reformando uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que nessa decisão reformada havia o entendimento de que o espelhamento via WhatsApp não servia como prova. O STJ veio, disse, não, serve sim, é uma prova digital, tem ordem judicial, é uma interceptação ou uma obtenção de informações prevista, né? A lei, até porque ele não define esse ou aquele método, enfim, etc. Mas aí o direito vai entendendo, vai interpretando, né? O tribunal entende de um jeito, o tribunal superior de outro jeito, e aí a jurisprudência vai se consolidando. Que é a parte legal, bonita do direito, né? Você vai modificando de acordo com a interpretação contextual. Um dos grandes, eu citei muito isso em aula, numa das grandes decisões, infelizmente, esse ministro que é o Sepúlveda pertence, morreu semana passada, ele tem uma fala dele, uma decisão muito interessante, reinterpretando o crime de homicídio. Ele falou que a invenção da pólvora não impactou na redefinição do crime de homicídio. Então não é porque o sujeito morreu de outro jeito que ele não morreu. Verdade. Que é diferente de você não ter a conduta prevista. Por exemplo, até 2012, por mais absurdo que possa parecer,
você acessar um sistema sem autorização, vale dizer, invadir um sistema, no Brasil isso não era crime. Não tinha nada de errado. Só se tivesse um prejuízo, pagaria uma indenização. Aí veio naquela discussão toda quente do caso da Carolina Dickmann, veio uma primeira lei, muito simples, com uma pena muito baixa, que eu não conheço ninguém que tenha sido condenado com base naquela lei, até por questões de prescrição, mas veio. E depois nós tivemos recentemente um aperfeiçoamento dessa lei. Aí sim, hoje as penas são altas. Alguém que invade o sistema hoje pode pegar até 8 anos de reclusão, que é uma pena alta. Nesses casos, você tem que ter a conduta, né? Eu não estou analisando a forma, mas a conduta prevista na lei, não tem outro jeito. No direito penal, a gente não tem como criar uma interpretação com base no uso do costume que a gente faz no direito civil. Já nas questões civis, no Marco Civil da Internet, você pode fazer essa interpretação. Antes do Marco Civil, e aí por isso que até eu trago algumas questões curiosas, o Marco Civil, em algumas situações, ele regrediu o exercício dos direitos das vítimas. Então, antes do Marco Civil, aquele que identificava um conteúdo ilegal contra si, podia ser uma violação de direito autoral, uma montagem, um fake, deepfake, uma calúnia, injúria de difamação, ele comunicava a aplicação e a aplicação tinha 24 horas para retirar, sob pena de ser corresponsabilizada. Isso estava na lei de forma taxativa? Não. Isso foi uma interpretação dos tribunais que gerou essa jurisprudência, o que era muito bom. Aí vem o Marco Civil e tira a responsabilidade das aplicações, que eu acho que, inclusive, é inconstitucional e excessivo. Aliás, esse tema está em pauta no Supremo Tribunal Federal hoje. E joga todo esse ônus praticamente para a vítima, que, se ela comunica e não acontece nada, ela tem que ir ao judiciário. Na prática, quase que 99% dos casos tem que ir ao judiciário. Até brincavam, os advogados ficaram felizes, entre aspas, né, nesse caso. Mais causas, né? Gera demanda, mas a pessoa fica rodando sem saber como resolver, né? Doutor, assim, a gente não pode deixar de tocar no assunto, até porque é um assunto extremamente quente, aconteceu agora no início de julho, né, datando aqui a nossa gravação, mas a gente teve aqui até com o Coronel Arthur Pereira Sabá, né, diretor do Conselho Diretor da NPD, quando ele falou justamente sobre a questão que ele foi relator, da dosimetria, né, da LGPD. E agora saiu a primeira multa, né? E eu queria só ouvir um vídeo seu no LinkedIn falando só a respeito do tema, vou deixar aqui na descrição do episódio pro pessoal. Mas eu queria que você falasse um pouco mais o que essa primeira multa significa, o que você, a sua opinião em relação a isso. Muita gente estava pensando, não, isso não vai pegar, tinha empresas ainda com aquele pensamento, não, isso ninguém vai ser multado, e de repente uma empresa lá de Vila Velha, uma microempresa, né? Foi a primeira multada, surpreendendo bastante gente. O que você pensa? Fazendo o Anderson perder o bolão, né? Quebrar, nós tínhamos um bolão aqui. Nós tínhamos um bolão aqui no Pó de Café, muita gente tinha mandado, ninguém acertou o bolão, cara. Era um bolão grande, tinha mais de 800 quem ia ser o primeiro a ser multado, eu estava aqui positivo de que ia ser, mas não rolou, infelizmente. Mas olha, claro que eles vão ser multados ainda, viu? Vamos lá. Mas olha, eu até não esqueci de citar, a outra decisão que eu fiz no vídeo hoje, vai para lá daqui a pouquinho, foi uma indenização importante de uma pessoa que criou um perfil falso, e a condenação foi de R$20 mil por dano moral. Então é algo que está começando a aumentar, é importante, né? E a gente tem que citar essas... Criação de fake é um negócio que é praga no Brasil, né? Nossa, muito. Mas vamos lá, o Sabá, Coronel Sabá, aliás, o diretor Sabá, que eu respeito muito, né? Inclusive muito sempre eloquente, simpático, proativo. Quero deixar aqui os cumprimentos para ele. Tive a oportunidade de dividir um palco com ele a semana passada também em um evento, que tem uma atuação muito ativa nessa questão da dosimetria e tem impulsionado muito a cultura da proteção de dados. Aliás, vai um cumprimento aqui a toda a diretoria da NPD, que trabalha incansavelmente, mesmo com uma estrutura restrita. Mas essa decisão e essa condenação, que na verdade está fracionada em uma advertência e 2 sanções pecuniárias, ela traz um recado muito importante para a sociedade. Primeiro, que não é porque a empresa é pequena, porque é microempresa, porque é uma startup, é uma empresa de inovação, que ela não vai escapar de um processo de fiscalização. Até pelo contrário, existem muitas startups, né, que o core das startups, pelo menos a maioria delas, é o tratamento de dados. Então, é mais relevância ainda que tem que ser dado. Então, tem um ponto educacional bem relevante nesse sentido. E foi feita uma advertência,
e 2 sanções pecuniárias. Qual foi a questão? O que aconteceu ali? Houve um tratamento de dados de forma irregular. Não houve apresentação do regulamento de proteção de dados, o regulamento dos processos, né, chamado de ROPA, o regulamento dos processos envolvendo o tratamento de dados, que nesse âmbito das pequenas empresas, startups, etc., é mais simples, tem até um modelo que é provido pela ANPD, pela Autoridade Nacional, mas isso não foi feito, não foi apresentado. E também não houve, e aqui é algo que sai, olha que interessante, né? A gente às vezes tende a ficar só na lei, mas o direito ele é dinâmico e ele envolve aí o conjunto interpretativo de várias leis, da jurisprudência, doutrina. Na verdade, são várias circunstâncias ao mesmo tempo. Por isso que a inteligência artificial dificilmente vai conseguir se sobrepor a essas questões que são imprevisíveis. Mas a segunda sanção, ela envolve a falha, né, no dever de colaboração, no princípio da boa-fé, que está previsto no Código Civil e indiretamente previsto na própria LGPD. Mas quase que diretamente previsto em uma resolução da LGPD. Então, quando a empresa se omite, não responde à autoridade, ignora, né, não colabora, ela também sofre essa sanção, como de fato sofreu. E teve a questão da advertência, que antes, né, da aprovação da regulação específica para as microempresas, elas tinham o dever, como toda empresa tem hoje, salvo as exceções, de indicar quem é o seu encarregado de proteção de dados, o seu DPO. Isso não foi feito nesse caso prático. Então, é um caso muito bom, envolve uma empresa pequena, mas envolve uma falha, né, na obtenção de um comando prévio, que nesse caso, indicação do DPO, e segundo, o dever de colaboração em um processo de fiscalização, e o core, que é o tratamento irregular, excessivo, fora das hipóteses previstas lá no artigo 7º e nos princípios também do artigo 6º da LGPD. E hoje, numa época de inteligência artificial, em que o core da inteligência artificial de uma programação envolve o processamento de dados, hoje uma das grandes discussões também é a possibilidade da NPD tratar dessas questões. E hoje não há nada que impeça que trate de questões relacionadas à inteligência artificial, a não ser que nós tenhamos uma evolução legislativa nesse novo projeto substitutivo que está no Senado, agora mais completo que a proposta europeia, inclusive, e aí esse substitutivo eventualmente indique uma outra autoridade ou crie um outro órgão, uma coisa dessa natureza. Além, como eu citei aqui também, da questão das fake news, que é também uma outra discussão com uma série de outras obrigações, penalidades, etc. E daí por diante. E o terceiro vídeo que eu postei hoje, eu lembro de uma época, Gomes, Diogo e Anderson, uma época de uns 20 anos atrás, um pouco menos, 18 anos atrás, em que era difícil achar um caso. Era difícil a gente lembrar o que a gente ia falar, se tinha alguma coisa do digital, enfim. Só hoje foram 3 casos. O terceiro caso envolveu a apreensão. A apreensão é o termo técnico que equivale, guardadas as devidas proporções, à prisão de adolescentes quando ele comete um ato infracional grave. Nesse caso aí foi apreendido um adolescente que agredia usando o Discord e também o TikTok e descumpria já outras determinações legais. Então, o termo apreender está hoje restrito, né, a sua liberdade, ele está em algum estabelecimento específico capaz, né, de impedir a saída dele, enfim, etc. Ele estava fazendo o que no Discord? Ele estava fazendo bullying no Discord, era isso? Os detalhes não estão na decisão, né? Não estão na decisão. Aparece agressão. Pode ser. Agressão rolou algumas notícias há um tempo atrás, uma galera que tava fazendo umas paradas bem pesadas. Muito sinistra no Discord, saiu até no Fantástico. É um tema até que vale a pena os pais aí que estão nos ouvindo começar a monitorar, porque o Discord está sendo uma terra sem lei para esse tipo de situação. É uma ferramenta que está sendo usada de uma maneira que não deveria, né? Foi feita uma ferramenta. Tá me dizendo que o Discord está sendo usado para discórdia? É mais ou menos isso. É um pouco pior. mas tá causando discórdia. É um ponto de atenção que o pessoal tem. É um ponto de bastante atenção. Então, você comentou aí sobre a questão do marco legal da inteligência artificial, né? Hoje, cara, não se fala em outra coisa na área de tecnologia, qualquer de 10 palavras que se falam, 11 é inteligência artificial.
todas as empresas, grandes, pequenas, médias, ou estão já investindo ou vão investir em inteligência artificial de alguma maneira. E muita gente aí, com medo da inteligência artificial dominar o mundo, com medo da inteligência artificial ultrapassar limites, né? E tem essa PL 23, Projeto de Lei 2338 de 2023 que está transitando aí. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa PL e sua opinião com relação a essa questão de inteligência artificial e realmente a regulamentação, né, para as questões morais, éticas e legais. Diogo, uma questão que nós teremos aí pela frente, sem dúvida nenhuma, é um avanço muito forte e muito detalhado na legislação, na regulamentação, em função das consequências e até da imprevisibilidade. Então, quando você tem algo que impacta na sociedade de uma forma muito contundente, capaz de gerar danos até, muitas vezes, irreversíveis, e algo que possa também induzir comportamentos, e é difícil de você prever o que pode acontecer, a regulação vem e traz alguns limites, algumas obrigações, algumas restrições. Então, isso vai acontecer sem dúvida nenhuma. Hoje nós temos 2 modelos mais detalhados no mundo. É a proposta europeia, que foi aprovada na primeira fase agora, no final de junho, e temos o projeto brasileiro, essa versão que está no Senado agora, que a primeira versão já foi aprovada na Câmara, então subiu para o Senado, agora o Senado modificou. E agora é uma proposta até mais abrangente que a proposta europeia, que vai trazer uma série de responsabilidades novas, inclusive com previsão de multas, igual como está na LGPD, 2% do faturamento ou 50 milhões de reais por infração. E vai trazer uma série de obrigações prévias, principalmente em 2 casos. Quando houver risco excessivo, e esse risco excessivo não é nem obrigação prévia, haverá proibição mesmo do uso, ou como o projeto traz, ele usa até um outro termo, vou até pegar aqui para ficar mais fácil, ele fala do risco, alto risco. Então você tem um risco excessivo e você tem um alto risco. Então vamos exemplificar aqui. O alto risco seria para decisões automatizadas, não é isso? Para decisões automatizadas, e apura, né? Então quando você tiver, por exemplo, que questões de alto risco, saúde, dados de saúde, dívidas, né? Interpretação de dívidas, sistemas biométricos, recrutamento, currículo, recursos humanos, carros autônomos, etc., são exemplos em que os desenvolvedores, e aí nós temos também 2 figuras, né? O operador e o desenvolvedor da AI, ou da IA, eles deverão fazer estudos prévios e submeter esses estudos a uma autoridade, que será definida, né? Para que eles possam, a partir daí, lançar no mercado, a não ser que eles tenham autorização para sandbox. Sandbox também tem previsão nesse projeto. Então, são situações prévias à colocação no mercado dessas ferramentas, dessas programações, em virtude do risco que elas podem causar. Então, na União Europeia, por exemplo, você tem hoje a vedação, nessa primeira fase aprovada, de aplicações de IA que possam reconhecer criminosos na rua, que eu sou contra vedar isso. Eu acho que é uma parte acerta do que erra. Na questão brasileira, não. Você tem que fazer um estudo prévio e verificar quais são os riscos e dar muita transparência, que ocorre também no projeto nessa linha. E você pode ter vedação quando você interferir ou induzir determinados comportamentos. A pessoa não entendeu, não compreendeu, ela vai fazer aquilo de forma induzida. Isso não vai poder acontecer, isso vai ser vedado, proibido. Então, em síntese, algumas situações mais excepcionais serão proibidas, exemplifiquei nesse caso, outras de risco dependerão de uma análise prévia e aprovação, e as demais você tem a cadeia de responsabilidade, as cadeias de responsabilidade mais tradicionais, e no caso das de alto risco, inclusive a responsabilidade de indenizar, ela vai independe da culpa, a gente chama de responsabilidade objetiva. Causou dano, não interessa se teve culpa ou não, vai ter que pagar, vai ter que indenizar e daí por diante. Então são novas obrigações para dar mais segurança para todos, né, para o ambiente como um todo. Temos aí um tempo ainda de discussão, pelo interesse do tema, creio que no segundo semestre talvez nós tenhamos já uma evolução nesse tema, como vai acontecer também na Europa. Se estima que até dezembro essa primeira proposta entre em vigor. Sensacional. E falando um pouco, até você falou a questão aí de alguém se passar, criar um perfil fake, né? A gente, principalmente em épocas de
de muita fake news, uma fábrica de fake news. Não é um problema só nacional, é um problema global essa questão de fake news. Mas no Brasil a gente observa muito que até as redes sociais, o pessoal, no momentos de política, no momentos de diversidades, de acirração política ou de polarização política, se tornou cada vez mais normal, entre aspas, ver notícias que era claramente fake news. E aí vem essa questão aí da PL da fake news. Como é que você pensa a respeito disso? Como é que tá transitando? E se é algo que realmente pode ajudar com essa máquina que infelizmente contaminou muitas redes sociais e muita gente simplesmente repostando sem nem verificar se é verdade ou não, e aquela questão que a gente vive no dia a dia, todo mundo tem aí um membro da família que você tem que estar direto, cara, isso não é verdade, isso não é assim, principalmente pessoas, às vezes, que não têm tanto contato aí com a questão digital, que não têm uma familiaridade com a parte digital da tecnologia. Hoje esse é um problema, porque você receber uma notícia falsa, uma mentira, isso traz uma interpretação equivocada, que você pode passar para frente, pode sem querer, muitas vezes, até causar prejuízos. Muitas às vezes, né? Tem exemplos aí mais drásticos, né, de fake news, com relação à autoria de determinados crimes, que levaram pessoas que não tinham nada a ver com aquilo a serem mortas. Efetivamente, o caso do Guarujá, outro caso recente aqui também. E a dinâmica da própria internet, que é muito rápida, ela propicia esse tipo de circunstância. Hoje nós temos uma situação mais crítica em função dos deepfakes, da própria inteligência artificial que está se aprimorando. Você pode criar um fato inexistente, não é nem retratar o fato e dar uma interpretação equivocada. Você pode criar uma mentira e a mentira vai parecer verdade, não vai ter tempo de você dizer que aquilo é mentira. Isso não pode acontecer, senão fica uma coisa descontrolada, desorganizada, uma anarquia geral, ninguém sabe o que é o que. Então, exato, você tem que trazer aí controles dentro da situação, do ambiente tecnológico possível para você tentar conter isso. Então, quem é que hoje conseguiria fazer isso? A gente volta para a programação, a gente volta para os algoritmos. E aí tem um livro lá de 97 do Lawrence Lessig que ele já falava, o poder vai estar em quem tiver a programação. Então, quem tem a programação hoje tem condições de modificar essa programação, de melhorar a sua programação, de colocar filtros, de remover mais rapidamente, de atender ordens judiciais, de minimizar isso que a gente está vendo hoje. Se existir essa possibilidade, e em boa parte das circunstâncias existe, essas pessoas, essas empresas deverão fazer isso. Então, hoje até há uma interpretação para casos específicos em função da responsabilidade por essa negligência. Mas aí está dentro do dever de indenizar, não do controle prévio como um todo. Se, porventura, o modelo principal, a proposta principal de fake news for aprovada, ela vai trazer, sim, obrigações que não existem hoje, para esses que detêm a grande parte dos ambientes, vamos chamar assim, em que há esse tipo de interação, disseminação dessas fake news, que são as redes sociais, e em parte também os buscadores, mas mais as redes sociais. E já foi demonstrado, inclusive nas últimas eleições, em que é possível você programar algoritmos e bloquear, filtrar, prever determinadas circunstâncias. Claro que a totalidade disso jamais acontecerá, mas que seja 50%, 60%, 70% já está excelente, porque o resto fica na exceção, fica na lateral, você já diminui muito o impacto. E com isso você consegue trazer um ambiente mais saudável aí da própria internet. E por outro lado, é claro também que podem existir excessos. Então eu vou ter a obrigação de fazer a minha filtragem dentro da questão técnica possível, mas e se porventura eu filtrar aquilo que eu não deveria filtrar? Eu também tenho que ser responsabilizado por isso, para não induzir comportamentos, inclusive não ocultar outras circunstâncias verdadeiras em detrimento de outras que também são verdadeiras, mas só vou trazer meia verdade, não vou trazer o outro lado da verdade completa. Vou acabar censurando, né? É uma linha muito complicada de censurar e bloquear esse tipo de coisa. Nós estamos caminhando para um momento em que só a inteligência artificial vai ser capaz de identificar aquilo que foi feito por inteligência artificial. Porque a olho nu você já está difícil. Né? Então, você vai ter que acabar adotando ferramentas de IA para conseguir fazer uma leitura daquilo que é IA e que não é. O negócio é bem, cada vez mais confuso, né? Que é o que falam, que as pessoas questionam muito, né, com relação à evolução para a computação quântica. Vai ficar, a quântica vai quebrar algoritmos, né, chaves longas, mas vai também propiciar a adoção de chaves mais longas. É uma briga de gato e rato. O que você falou, né, Anderson?
Daqui a pouco as pessoas automaticamente vão ter, né, as suas aplicações que identificam se aquilo que elas estão recebendo vem de uma ação humana ou de uma ação automatizada. Então vai ser até uma filtragem automática. Isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Eu não vou nem ver. Né? Então pode ser que a gente chegue nesse ponto também. Olha, a lei está dizendo que isso aqui está irregular, então vamos programar para tirar isso aqui. Aquele que não programar vai responder por isso. Sensacional. Doutor, acho que chegamos aí no tempo que o senhor tinha reservado para a gente. Chegamos naquele momento, né, Mr. Anderson, que... Vamos para as nossas considerações finais de coração partido, doutor. A gente precisa bater mais papo com calma. Todos os assuntos aqui são um poço profundo, um oceano de papo, né? Cada uma desses ganchinhos que nós levantamos aqui. Eu tenho até uma dúvida, doutor, como é que o senhor consegue, porque assim, você gravou aí, por exemplo, hoje 3 vídeos. Se você buscar lá na Amazon quantos livros tem em nome de Renato Opsblum, vão vir várias páginas de publicações. Uma das coisas que ele faz é senhor do tempo, eu tenho certeza, cara. Ele deve pausar o tempo em algum momento, alguma coisa do tipo. Tá difícil, tá difícil. Mas deixa pra gente, doutor, suas recomendações aqui, são as nossas considerações finais, inclusive recomendações até de publicações suas, enfim, fique à vontade, o que quiser recomendar aqui para os nossos ouvintes, o microfone está na sua mão. Olha, para dar uma dinâmica, então tenho todas as minhas redes sociais, @Renato Opsblum, e eu faço os vídeos, ainda são naturais, humanos ainda, né? Trazer um pouquinho dessa evolução aí do direito e das responsabilidades, das novidades da legislação de uma forma mais simples aí para todos. Então, @Renato Opsblum, e inclusive podemos conversar por lá. Eu diria que por dia aí eu entabulei umas 20, 30 conversas tratando desses temas aí, o que eu fico muito, muito feliz, inclusive. E nas minhas redes também tem nos perfis, enfim, vários livros, sugestões, etc. Não dá tempo da gente recomendar aqui, mas ainda eu acho que esse contato pessoal, ainda que via redes sociais e via aqui também esse tipo de podcast, videocast, é muito bom. Quero cumprimentar todos vocês aí pelo trabalho. Muito interessante, muito legal, muito gostoso. E vocês têm aí uma tarefa muito importante, que é essa parte educacional dentro da evolução tecnológica. Então, uma das questões que a gente sempre fala aqui, olha, dá uma dica, né? Fala isso, etc. Eu falei, então, procure se educar, né? Procure acompanhar canais em que você tem aí esses debates puros, técnicos, objetivos, profundos, como a gente está tendo aqui, inclusive, e de forma descontraída também, né? Por que não? E com isso a gente consegue ter uma informação mais adequada. E qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigado e um abraço digital a todos aí. Fiquem bem, fiquem com Deus. Muitíssimo obrigado, Dr. Renato. Eu queria aproveitar também e falar que os links das redes sociais vão estar na descrição do episódio e convidar a todos que a Opsblum Academy vai realizar no dia 18 de setembro, no Hotel Tivoli Malfarrege, em São Paulo, o Congresso de Direito Digital, Tecnologia e Proteção de Dados 2023. E nós vamos estar lá junto com a Management, um dos patrocinadores do evento. Vamos estar lá, a equipe do Pod Café também. Então, vamos participar desse evento. Vai ter grandes palestrantes. O Dr. Renato vai estar lá, junto da grande equipe dele, o Arthur, Sabá e vários outros nomes aí. O link vai estar aqui na descrição do episódio também. Aproveita lá que os ingressos são limitados, né, pessoal? Isso aí, espero vocês.